ingressei em 1997 na instituição. Eu fiz um concurso. Na época, é muito interessante porque o concurso que eu fiz era um concurso para vagas de magistério superior. O diretor, na época, negociou com o vice-presidente da República, na época era o Marco Maciel, algumas vagas de professor de magistério superior para atender ao curso superior de viticultura e enologia. E abriram 5 vagas, era português e inglês, matemática, sociologia, enologia, e a última eu não vou conseguir me lembrar, e viticultura, tá? E naquela leva, então, naquele concurso que a gente fez, o meu irmão, na época, era substituto aqui, e aí eu disse, eu não vou fazer, eu já tinha um concurso no município, eu já trabalhava na iniciativa privada há muitos anos como professora de ensino médio, não vou fazer e tal. E aí o meu irmão disse, não, faz, o meu marido disse, não, faz, todo mundo insistiu. Eu digo, tá bom, vou vir fazer, mas assim, não estudei, porque realmente eu não levava, como é que eu vou dizer assim, eu não tinha essa perspectiva de entrar na rede federal. E passei eu naquele concurso, a Larissa Dias de Ávila, o Eduardo Giovannini e a Roselaine Frigieri. E na vaga de sociologia não passou ninguém, então a vaga ficou vaga mesmo, né? E então foi muito interessante porque assim a gente constituiu um grupo ali que eram de professores de magistério superior que ingressaram em 97 para atender exclusivamente o curso superior de viticultura e enologia. E a partir dali, então, eu tinha na época 40 horas, eu não tinha dedicação exclusiva naquele período, eu atendia a iniciativa privada também, eu trabalhava em outros colégios, mas a partir dali eu quero dizer que eu comecei a me encantar pela proposta, né? Principalmente pelo curso de viticultura e enologia, que era um curso que de certa forma tinha um vínculo muito grande com a região, e isso nos colocava em contato com a cadeia produtiva da uva e do vinho, e a gente ia aprendendo. Então, para mim, como professora de português e inglês naquela época, mais do que ser uma professora federal, né, aquilo para mim foi o desabrochar, digamos assim, de um novo mundo, né, entrar num mundo que não era o que eu estava acostumada, que era ensino médio, que era a educação profissional. Eu me lembro que eu participei da primeira banca, dos primeiros trabalhos da turma de 96, eu acho, 95, 96, acho que foi a primeira turma, e quando a turma estava se formando, fez o estágio e tal, eu participei das primeiras bancas. Então quando a gente olha para aquela época, nas bancas finais, né, dos alunos, e olha para hoje, a gente vê o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente melhorou, como a gente foi preparando os alunos para essa transformação do mundo também. Porque uma coisa era quando a época que o curso foi criado, e o que é completamente diferente de hoje, né? O mundo hoje se transformou, as pessoas hoje precisam ter noção de exportação, precisam ter noção de toda a cadeia produtiva, então precisam, e aí é interessante, a gente foi discutindo várias vezes como a grade curricular do tecnólogo foi se alterando. Então, no início eu tinha 3 semestres de inglês, quando eu passei no concurso, e 3 semestres de português. E aí lá pelas tantas a gente fez a primeira reformulação da grade curricular, da estrutura curricular do curso, e a gente percebeu que os alunos não tinham marketing. Bom, mas marketing começa a ser importante, porque os alunos precisam dominar essa parte também. A gente foi tirando o português, tirando o inglês e acrescentando outras disciplinas mais vinculadas com a cadeia produtiva. Então esse trabalho... esse momento é um momento único, né? E que fez com que eu me apaixonasse, de certa forma, pela educação profissional. Então, de 97 até 2006, eu também trabalhei na iniciativa privada, foram quase 9 anos. Aí em 2006 eu disse, não, agora eu quero ficar só na escola. E fui então, trabalhei com ensino médio, trabalhei com ProEja, né, com educação de jovens e adultos, trabalhei com curso técnico integrado, técnico concomitante, com agropecuária, enfim, com todos os cursos da escola, tecnólogo em alimentos que surgiu em 2007, foi a primeira turma, dei aula para eles também. Então era uma coisa assim, é fascinante. A verdade é que quando a educação profissional entra eu sempre digo, entra no sangue, ela não sai mais. A gente se apaixona por isso, porque a gente percebe que o
a qualificação para uma profissão agrega muito à formação geral e vice-versa. Então os alunos, quando eles saem da nossa instituição, eles saem com um perfil diferenciado, uma visão diferenciada de como eles podem transformar o seu entorno. E isso é maravilhoso, né? É diferente do ensino médio, onde o aluno vai lá, aprende português, matemática e aquilo está meio que acabado. Não, aqui a gente percebe que eles interagem com a parte técnica e isso faz com que a gente acabe em algum momento se apaixonando. E em 2007, então em 2006 eu voltei para a escola, em 2007 houve eleição, né, para diretor da escola e eu me candidatei e fui eleita a primeira mulher diretora da instituição, do antigo Cefet, né? E também a primeira da área de formação geral, porque todos os outros diretores eram da área técnica, mas eu era uma professora de português e inglês. E foi muito interessante, assim, porque eu peguei um momento completamente diferente e muito produtivo para a educação profissional. Porque naquele momento, a primeira reunião que eu fui, eu ainda não tinha tomado posse como diretora. A primeira reunião que eu fui do CONCEFET, do antigo Conselho de Diretores dos Cefets, foi em Pernambuco. E o nome da reunião era Primeiro Fórum de Discussão dos Institutos Federais. Isso foi em junho de 2007. E ali eu tomei contato com essa proposta que estava começando a ser discutida, porque a gente tinha um movimento muito forte aqui na região, na época anterior, uns 2, 3 anos anteriores, de transformar o Cefet numa universidade federal. Porque o Paraná tinha se transformado e havia essa demanda, a gente chegou a fazer abaixo-assinado, eu participei do grupo que coordenou as discussões. E a gente entendia que, claro, na Serra Gaúcha não tinha uma universidade federal, tinha um curso superior, eu sempre falo para os alunos, de 2007 para 2019, são 12 anos, era um curso superior federal, público e gratuito para toda a Serra Gaúcha. A gente tinha alunos que vinham de Caxias, né? Eu tinha alunos que vinham de Caxias para cá, eu até perguntava para eles, mas o que vocês estão fazendo no curso de viticultura, com profissões completamente fora, né, da área da viticultura, e eles diziam assim, professora, é o único curso federal, público, e é o único que eu posso frequentar. Então, a gente sentia essa demanda, havia essa demanda. A gente estava num movimento para criar a Universidade Federal da Serra Gaúcha. E quando eu chego, me deparo com a proposta dos institutos federais, e aí eu me integrei a essa discussão. Foi um ano e foi quase um ano de discussão com a rede federal para adequar, para discutir a lei, para ver como são diferentes, né, os momentos, né, o momento de consulta aos gestores, às comunidades. A gente podia conversar com as pessoas, discutir com elas o que estava sendo discutido em termos de futuro para a educação profissional. E foi um momento muito rico, eu aprendi muito, tenho grandes amigos daquela época, até hoje eu em contato com eles. Quando a gente pôde constituir e discutir a lei item por item, o que ia, o que não ia, como foi esse processo todo. Então, a minha trajetória na rede federal, eu só posso dizer que é uma trajetória que agregou muito para mim. Eu aprendi demais na gestão, aprendi demais na sala de aula com os meus colegas. A nossa instituição era muito pequena em 2007. Eu jamais vou esquecer que na minha posse festiva, eu fiz uma posse festiva aqui, eu tomei posse em Brasília, mas a posse festiva a gente fez aqui com a presença do secretário, na época, o professor Eliezer Pacheco, e ele no discurso dele nos desafiou. Vocês são o menor Cefet do país. E éramos mesmo, nós tínhamos 500 alunos, não estou falando de matrículas, estou falando de alunos. 500 alunos no campus, numa estrutura como essa, enorme, porque já era uma estrutura grande. E bom, a gente tinha que fazer alguma coisa e aquilo mexeu nos nossos brios, né? Me lembro que eu e os nossos diretores, a gente se sentiu meio que assim, bom, mas espera aí, o cara vem para posse e diz que a gente é o menor Cefet do Brasil. E aquilo fez com que a gente se mobilizasse demais para trabalhar, para abrir novos cursos, para criar uma nova infraestrutura, para discutir novas possibilidades, para inserir, e aí veio depois a questão da licenciatura, vieram novos professores. Nós tínhamos cursos com debilidades na estrutura curricular que a gente teve que readequar, como é o caso da informática, né? O nosso curso de informática em 2007 estava fechando. Nós tivemos, em um determinado momento, um técnico integrado
a informática, a área da informática, mas não estava funcionando, estava com poucos alunos. Aí a gente teve que, tentamos transformá-lo num técnico subsequente, também não funcionou, nós também tivemos problemas. E aí um professor novo, recém-chegado na instituição, me disse assim: Cláudia, eu quero discutir com os meus colegas e te apresentar uma proposta, mas eu preciso, se funcionar, eu preciso que tu me garanta professores. Eu disse: olha, se o curso funcionar, tu consegue fazer ele começar com os professores que tem agora, ok. E naquela época a gente já tinha, estava começando a época áurea, justamente por conta da discussão dos institutos federais, de concursos para professores, porque 97 foram 5 vagas, 2003 abriram 3 vagas, então de 97 a 2003 nós não tivemos concurso. 2003 abriram 3 vagas, quando entrou a professora Sueni, que é diretora hoje, o Jesus e tem alguém, eu estou esquecendo um outro professor que entrou naquela época também, mas que também é bastante, acho que foi o Jorge Portela, que também foi nosso professor aqui. E então, para tu ver a dificuldade que a gente tinha de professor, 2007 isso já estava começando a mudar, a gente já estava começando a ter concursos para preencher as vagas, as vacâncias. E aí eu disse: olha, professor, se a proposta do curso for boa e funcionar, eu garanto os professores. E vê, hoje a gente tem superior de ADS, a gente tem um técnico integrado ao ensino médio. Então eu acho que isso tudo é uma trajetória de sucesso. Não é fácil, é uma trajetória de sucesso, mas não é fácil, né? A questão da cefetização da instituição, porque é interessante colocar o seguinte: a nossa instituição, talvez pela configuração dela, ela começou como uma unidade rural. E claro, quando a gente pensa hoje no campus, na localização dele, ele hoje é central. Mas se tu analisar isso em 59, muito provavelmente ele era considerado no fim do mundo, porque ele era longe do centro. E a área, tanto que a área dele é grande, por quê? Porque era uma área que não era povoada, então a gente não tinha essa configuração dos bairros como a gente tem hoje. Então, a nossa instituição, ela passou por muitos momentos de transformação. Claro, eu só estou aqui a partir de 97, mas ela começou como escola de enologia, depois ela foi vinculada ao Ministério da Agricultura, depois Ministério da Educação, ela foi aí transformada em escola agrotécnica, porque ela não era agrotécnica, ela virou agrotécnica muito provavelmente no bojo de toda aquela transformação e criação de novas agrotécnicas no país na década de 70. Deduzo que tenha sido por ali, acredito, agora não me lembro de memória, mas por quê? Porque era uma necessidade, inclusive, de se ter, as estruturas que a gente tem aqui são estruturas daquela época, cooperativa escola, vinícola escola, né? Se constituía esse movimento, que era um movimento todo baseado num ideário de formação pedagógica profissional. Tá? Bom, quando eu entrei em 97, a gente já tinha alguns Cefetes, alguns Cefetes, nem todos eram Cefetes. Nós tínhamos majoritariamente no Brasil escolas técnicas e alguns Cefetes, alguns chamados inclusive de cefetões, que são, até hoje, alguns permanecem como Cefetes, Cefete Rio, Cefete Minas, porque eles hoje têm uma estrutura universitária mesmo, né? Inclusive com doutorado, com mestrado já há muito tempo. A eles, em um determinado momento, foi permitido ter cursos superiores. E por isso eles se transformaram em cefetões. Por isso eles eram chamados cefetões, porque eles tinham cursos superiores. As outras instituições, as outras escolas técnicas e escolas agrotécnicas, nem se vislumbrava a possibilidade ainda de ter curso superior. Quando se criou o nosso curso superior aqui, em 95, na área de enologia, eu acredito que esse foi o primeiro pontapé para estabelecer a escola, para colocar a escola num patamar diferenciado. Quer dizer, bom, tem um curso superior de viticultura e enologia que era único no país. E mais, não só único, isso eu já conversei com alguns colegas, talvez essa área, né, a área do técnico em enologia e do tecnólogo em enologia, vinculados à cadeia produtiva, seja a única história no Brasil de um curso criado em função de uma cadeia produtiva, mas que transformou a cadeia produtiva. Porque a gente tem outros cursos na área de café, na área da cachaça,
né? Depois surgiu lá em Petrolina um outro curso de viticultura e enologia, aqui no sul do estado também. Mas aqui ele tem uma configuração especial, porque ele surgiu por conta de uma demanda da cadeia produtiva e ao mesmo tempo com o desenrolar e a transformação da instituição, ele acabou também transformando a cadeia produtiva da uva e do vinho. Bom, e aí em 97 qual era a nossa situação? A gente tinha um curso superior de viticultura e enologia, as outras escolas técnicas, majoritariamente nas capitais, porque, olha, eu vou te dizer, em 97, o que a gente tinha? Aqui no Rio Grande do Sul, os Cefetes, que não eram nas capitais, mas o resto todos na capital. Na capital tu tem também um outro patamar de relação, né, que não é no interior. No interior tudo é muito mais difícil, logística, telefonia, tudo é muito mais complicado. E aí em 97, então, quando eu entrei, já se discutia essa possibilidade, porque a escola era agrotécnica, não fazia muito tempo. Havia essa discussão no Brasil inteiro de que algumas escolas queriam se transformar em Cefet, mas nós estávamos aí na rabeira, porque a gente tinha um curso só, então a gente também não era bem um case de sucesso para se transformar em Cefet. Claro que essas transformações elas são movidas pelo desejo da comunidade, mas também muito pela mobilização política. Nós tínhamos na época um diretor vinculado politicamente ao vice-presidente da República, o que eu não acho ruim, eu acho que é bom, é saudável, porque às vezes isso ajuda, quer dizer, tu ter esse vínculo muitas vezes pode ajudar em determinadas situações, e foi o que aconteceu conosco na época. E nós tínhamos um grupo, vocês imaginem que o curso superior de viticultura era o único no campus à noite, só tinha essas turmas. Nós tínhamos uma coordenadora, alguns professores concursados, eu, a Larissa, o Giovannini, alguns professores substitutos, porque era tudo meio assim, né? A gente não tinha professores suficientes, professores da área de física e matemática que eventualmente vinham do ensino médio para trabalhar à noite conosco. E aí se começou então a discutir como é que se faria isso. A gente tinha que fazer proposta, projeto, tudo era muito complicado porque não tinha computador, então o nosso computador era muito ruim naquela época, a gente tinha que digitar, às vezes tinha máquina de escrever, eu me lembro como se fosse hoje a nossa coordenadora, a Wanda Nais, na máquina, digitando, datilografando o projeto, aí errava uma palavra, tinha que refazer a folha toda e tinha que mandar para Brasília. Então era um processo todo de justificativa com o projeto que ia para Brasília e que justificaria a criação do Cefet. Em 98, 99, isso estava muito presente e talvez até por isso que o nosso diretor na época solicitou vagas de magistério superior, porque ele queria dar essa questão, esse caráter, né, de que era uma instituição que trabalhava com curso superior e tinha professores da mesma carreira que as universidades. Essa era a lógica, acredito eu. E aí se mandou a proposta para Brasília e isso foi avaliado lá por eles. Mas a transformação, já tínhamos aí também algumas escolas técnicas se transformando em Cefet, então a justificativa era que, no nosso caso, justamente pela vinculação com a cadeia da uva e do vinho, pelo curso superior que a gente tinha, a gente já se credenciava para se transformar em Cefet, que foi o que aconteceu em 2001. Isso não se dá todas as transformações não se dão sem trauma para a instituição. Nem a transformação de agrotécnica para Cefet e nem a de Cefet para o Instituto Federal. E eu ouço muito isso, tem gente que, quando eu falo hoje no Instituto, mas quando a gente era Cefet, né? Naquela época eu ouvia muito isso, quando a gente era agrotécnica. Sim, mas se não fosse a mobilização de alguns gestores, né, de algumas pessoas que se dispuseram a fazer a fazer a defesa da nossa instituição em Brasília, nós hoje seríamos uma escola agrotécnica e a gente teria aderido e não protagonizado o processo de criação dos institutos federais. Então a transformação de agrotécnica em Cefet foi fundamental para que num determinado momento a gente dissesse, não, peraí, nós somos Cefet, naquela região é o único Cefet, os nossos cursos superiores são os únicos gratuitos públicos federais, nós representamos o Serviço Público Federal, as instituições de ensino federal na região,
e, portanto, nós temos que protagonizar esse processo e não estar a reboque de outros, porque toda essa disputa política aí por baixo, nos bastidores, ela é muito ferrenha. As pessoas, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, não, porque tem que ter critérios técnicos, porque tem que ser técnico, porque, gente, não funciona assim nem aqui nem no mundo, né? Existe sempre essa disputa política e ela tem que ser feita por pessoas que tenham condições de fazer a defesa das instituições. Então, assim, bom, a partir dali as configurações foram se ajeitando, a gente foi tensionando e tal, até que a gente conseguiu que, partindo do edital, né, no edital de chamada pública, já que os Cefetes deveriam, de certa forma, encaminhar as propostas, que a gente encaminhasse, que a gente protagonizasse esse processo. É uma parte, né, da história, né, tem, assim, como eu digo sempre, que inúmeras outras coisas aconteciam nesses ínterins. Mas eu acho que a questão da cefetização, que na época foi muito trabalhosa, porque a gente não tinha a menor ideia de como fazer um projeto desses. Hoje a gente tem tudo na internet, tu entra lá no Google, tu põe projeto, né? Tu vai lá e tu vê, tu diz, ah, pode ser feito assim, essa. Na época não tinha. A gente estava aqui afastado de tudo e de todos. Tinha as reuniões, né, de contato das agrotécnicas e tal, mas não era uma coisa assim como é hoje, que a gente tem, em termos de ferramenta tecnológica, se eu quiser conversar hoje com um diretor de qualquer campus, eu hoje tenho na instituição essa possibilidade. Na época era tudo muito difícil, o telefone não era fácil, tudo era muito caro, né? Hoje a tecnologia, o custo da tecnologia diminuiu, a gente não tinha ferramentas para gravar nada, a gente não tinha nada, é verdade que a gente não tinha nada. Então a constituição do Cefet foi muito mais intuitiva e com digamos assim, e com a competência técnica da época, de quem a gente tinha na época, que era muito competente. A Wanda era uma pessoa maravilhosa, que era a nossa coordenadora do curso superior, o professor Flávio, que tinha também esse vínculo, conhecia um pouco dos meandros políticos de Brasília. Então, essas duas configurações associadas a um grupo novo de professores que queria muito fazer o curso crescer e a instituição crescer, eu acho que conseguiu fazer com que a gente tivesse um projeto vencedor. Logo em seguida, em eu acho que foi 2003, por ali, quando a gente se transformou em Cefet, junto conosco outras instituições se cefetizaram também. Só que daí nós criamos um outro problema. Porque vejam que é tudo assim, as instituições foram todas criadas diferentemente, com missões diferentes, com funções diferentes, mas algumas conseguiram. Nós conseguimos nos transformar em Cefet, mas a agrotécnica de Sertão não. Pela conjuntura deles, pela situação deles, é muito mais na área rural do que nós, não tinha curso superior na época, talvez até tivesse mais alunos, eu não saberia, não teria essa informação, mas a verdade é que algumas conseguiram e outras não. E isso teve impacto depois na constituição dos institutos. Para mim, a grande vantagem da constituição dos institutos, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante e eu acho que foi muito bom, assim, é que a gente, de certa forma, homogeneizou as instituições. Nós deixamos de ter instituições melhores ou piores, ou maiores e menores, nós deixamos de ter instituições com privilégios e outras não. Hoje os campos, todos eles têm as mesmas prerrogativas. Todos têm. Então não tem mais aquela história, ah, mas Bento conseguiu se cefetizar, a agrotécnica não, a agrotécnica de Sertão não. Não, hoje Campos Bento e Campos Sertão têm a mesma prerrogativa. E isso fez com que a gente olhasse o desenvolvimento e a transformação institucional de um outro patamar. Nós não queríamos isso. Tanto que a Constituição do Instituto Federal, ela se dá com instituições que têm o mesmo tamanho. Sertão, Bento, Rio Grande e Porto Alegre são instituições que têm fundamentalmente o mesmo tamanho e basicamente as mesmas deficiências e problemas, quer dizer, são instituições que dependem, Rio Grande e Porto Alegre dependiam orçamentariamente da universidade, queriam mais autonomia. No caso das nossas instituições, Sertão e Bento, elas tinham debilidades, também estavam vinculadas às universidades, porque nós também não conseguíamos emitir diploma, né, como eu falei.
Então hoje não, hoje isso está no mesmo patamar. Bento, Sertão, Rolante, se amanhã a gente criar um campus novo no Instituto Federal, a gente não tem diferença. E para mim isso é fundamental, porque o aluno de Sertão não é diferente do aluno de Bento, o professor de Sertão não é diferente do professor de Bento. E cada vez que tu tem instituições diferenciadas, tu cria lobbies diferenciados. E quando eu falo em lobby, eu digo, a profissão de lobby não é regulamentada no Brasil, mas ele existe, todo mundo sabe que ele existe. E isso acontece, então Bento teve competência? Teve, nós já tínhamos um curso superior na época, com várias turmas nós já tínhamos formados, nós já tínhamos impacto na cadeia produtiva, quando a gente se transformou em Cefet. Estávamos pensando já em outros cursos, ainda não tínhamos pernas para isso, porque nós tínhamos quase 50% dos nossos professores na época eram substitutos, por contingência da época, do momento político que a gente vivia. Mas eu acho que tem essa coisa também, a cadeia produtiva, a sociedade, a comunidade se mobilizou muito, porque a Serra Gaúcha tem um potencial enorme em termos industriais, em termos agrícolas, a gente não tem nem que questionar isso. Então, claro que era fundamental. E aí, quando a gente olha para aquela época, quando a gente começou com o Cefet, se não fosse a visão de alguns e dizer, não, nós vamos insistir no curso superior, nós vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer parceria, a gente não tinha biblioteca para curso superior. Mas a parceria que potencializou a transformação, a criação do curso superior e a transformação da instituição em Cefet foi a biblioteca da Embrapa, pela parceria que a gente fez com a Embrapa na época, que o professor conseguiu construir estágios. Então, tu vê que é toda uma cadeia de gente que diz assim, não, é isso, vamos tentar ajudar aqui porque a gente precisa. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse, depois da constituição dos institutos, aí trabalhar Caxias, por exemplo, com o setor metalúrgico, metal mecânico e tal. Então, assim, que também teve uma comunidade muito mobilizada no sentido de querer que Caxias tivesse um campus e tivesse cursos superiores federais. Em 2007, quando eu assumi a direção da escola, nós já tínhamos, o Cefet já estava em andamento com uma unidade, a unidade descentralizada de Santo Augusto. Na época, muitos Cefets tinham, foi oferecido para várias, porque da onde surgiram essas unidades descentralizadas? Nós tínhamos uma impossibilidade de abrir novos cursos nas instituições pelo Decreto 2208. O Decreto 2208 diz assim, a não ser que em parceria, ou não é bem a não ser, mas é preferencialmente ou prioritariamente com a iniciativa privada. Então assim, a gente tinha muita dificuldade, nós não tínhamos professores, então como é que a gente fazia isso? E a gente foi desenvolvendo parcerias com as comunidades. Então nós tínhamos, por exemplo, os Cefets abriam unidades de ensino em algumas cidades em parceria com aquela comunidade, e a partir dessas unidades elas começaram a ser construídas ou desenvolvidas unidades de ensino descentralizadas. Muitas delas foram incorporadas no processo, a partir do momento foram federalizadas, ou seja, foram incorporadas, saíram da mão da iniciativa privada, da parceria, da parceria com as instituições, e foram incorporadas como unidade concreta daquele Cefet. No caso do Cefet Bento, o Cefet Bento, a partir de 2003, começou já, o governo Lula na época, começou uma proposta de expansão das unidades. E nós tínhamos um programa que vinha sendo gerenciado pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o PROEP, que era o Programa de Expansão da Educação Profissional, através de fundações e através de também parcerias com fundações, com universidades privadas, enfim, com instituições privadas. Caxias tem a Universidade de Caxias do Sul tem um núcleo lá que é se eu não me engano, a mecatrônica foi construída com recurso do PROEP, entre tantas outras. E Santo Augusto era a fundação do... tem Turvo, agora a fundação do Vale do Rio Turvo, me parece que é uma coisa assim. Cria muito uma unidade de educação profissional em Santo Augusto. E conseguiram o recurso para construíram a unidade lá,
E o antigo diretor, o professor Faustino, deu início a essas obras, e quando eu assumi em 2007, então a unidade estava para ser inaugurada. Nós fomos até Santo Augusto conhecer um belo local, um lugar muito bonito, mas também não tinha nada lá, né? E eles dependiam única e exclusivamente do Cefet Bento para operacionalizar tudo que podia acontecer lá. Desde cursos, processo seletivo, concurso, internet, tudo. Realmente era muito difícil a situação em Santo Augusto, não era uma situação fácil pela localização e pelo porte da cidade, obviamente. Mas a gente via um potencial muito grande lá. Então, a inauguração da unidade de Santo Augusto, eu fiz em dezembro de 2007, foi um momento muito importante porque marcou o momento de expansão do Cefet. Ali nós começamos realmente um momento de expansão e de abertura de novas possibilidades para outras comunidades, para outras cidades que desejassem isso. Em 2008, eu fui procurada por um colega do FNDE com a seguinte demanda, de que nós tínhamos uma outra escola na mesma situação que Santo Augusto, só que diferente de Santo Augusto, que foi sendo construída aos poucos, a escola estaria pronta. Só não tem como operar. Por quê? Porque a legislação, a regulamentação das escolas do PROEP proibiam essas escolas de cobrar dos alunos. Então a escola era construída por uma fundação, criada para aquela comunidade, mas na hora de operacionalizar tinha que contratar professor. Óbvio que não tinha como sem cobrar, mas a regulamentação e a legislação não permitia. E aí a gente foi até, então ele me disse, olha, é a escola de Feliz. E aí a gente foi na Feliz conhecer a escola. A escola nos encantou, um projeto da Escola de Arquitetura da URGS. Um projeto lindo, maravilhoso, uma escola que também no meio do mato, também com tudo por fazer, não tinha acesso à parte de cercamento da escola, não tinha nada. E a escola estava pronta, gente. Pronta com um computador, com software eles tinham tudo, tinham biblioteca, tinham equipamentos de laboratórios, tudo encaixotado. Vocês imaginem o que é isso para um professor que chega numa escola, se depara com uma escola como essa, pronta para abrir, pronta para funcionar e não tem como operacionalizar. E aí eu disse para esse meu amigo, digo, olha, vamos fazer como está muito próximo de Bento, quem sabe a gente faz uma parceria e a gente inaugura a escola. E foi o que aconteceu, a gente incorporou então a unidade descentralizada da Feliz, que tinha sido construída pela Fundação do Vale do Caí, e transformou isso numa unidade descentralizada do Cefet Bento, que foi a nossa segunda escola. A partir daí, então, nós já tínhamos o indicativo de que nós receberíamos outras escolas, como era o caso de Caxias, da Restinga, de Osório, que foram as escolas que vieram na segunda fase de expansão. Então, claro, o Cefet Bento, que era o menor Cefet do Brasil, passava a ser olhado de outra perspectiva, porque afinal de contas nós começávamos a crescer e nos expandir e ter ramificações em outras cidades. E isso também, obviamente, foi esse olhar de expansão, de dizer, não, eu preciso crescer, eu quero crescer, porque nós precisávamos aumentar o número de alunos e de cursos. Isso potencializou a transformação do Instituto Federal. É uma história muito bonita, porque quando a gente vai visitar essas escolas, eu tive em Santo Augusto em 2017, eu acho que fazendo uma palestra para eles lá. E a gente caminha nos corredores da escola e a gente vê os alunos lá. Quando a gente inaugurou a escola, a gente não tinha nada disso, a gente tinha muito poucas pessoas circulando lá. E hoje a gente vê que uma escola como essa tem potencial de transformar toda uma realidade econômica. Porque Santo Augusto é diferente da Feliz. Feliz tem um IDH ótimo, né? É uma cidade com ótimos índices educacionais. Foi importante para a região por conta da educação profissional, sem sombra de dúvida. Mas Santo Augusto é uma região deprimida economicamente. Não tem nada. E hoje, quando a gente vai lá, a gente já vê que os hotéis melhoraram, já tem mais restaurantes. Tu já começa a ter um outro... A escola está sendo impactada, a cidade está sendo impactada pela escola.
E isso dá uma sensação de bem-estar, porque isso diz pra gente assim, olha, apesar de todas as dificuldades, de todo o trajeto que tu fez de carro, porque era, imaginem sair daqui para ir visitar Santo Augusto, é muito longe, né? Realmente demanda muito esforço. E a gente tinha que ir, tinha que fazer reunião, e tinha que conversar com os professores, tinha que estar em contato, então tudo isso era realmente, demandava muito esforço. Mas são nesses momentos que a gente se dá conta de que esses momentos valeram a pena. Somadas a essas escolas que eu falei, nós tivemos na época a Escola Técnica de Canoas, que diferente, vê que cada um tem uma história diferente, né? Porque é mais ou menos como filho, sabe? Cada um tem uma característica, cada um tem uma forma de surgir na vida da gente, né? E a Escola Técnica de Canoas, a Escola Federal Técnica de Canoas, né? Ela foi criada por lei, mas ela não existia. Ela tinha lei, tinha cargos, número de professores, assim como teve outras escolas no Brasil que foram criadas por lei. Mas na época ela não existia, porque ela não tinha lugar para funcionar, ela não tinha professor, ela não tinha servidor, ela não tinha nada. Então ela estava na lei, mas não tinha nada. E nesse momento eu fui chamada pelo secretário que disse assim, olha Cláudia, quem sabe então, já que tu está fazendo feliz, tu está fazendo, inaugurou Santo Augusto, tu vai fazer Restinga veio depois, Caxias, Osório, quem sabe então tu incorpora Canoas, tu põe a escola para funcionar. E aí também, Canoas se incorporou como um campus do Instituto Federal a partir de uma demanda da Secretaria. Por quê? Porque, claro, já se estava prevendo a transformação em instituto. Não teria espaço para uma escola técnica, por quê? Porque as escolas agrotécnicas, as escolas técnicas, o Cefet, todos eles iam deixar de existir nessa condição e passar a ser campus. Canoas precisava se vincular a alguém como campus. Então, naquele momento, ela deixa de existir como escola técnica autônoma, porque ela também não tinha nada mesmo, e passa a se configurar como um campus do Instituto Federal, do futuro Instituto Federal, mas a expansão, os primeiros processos ainda foram feitos pelo Cefet naquela época. Tanto que a gente teve, para essas novas configurações, a gente teve a parceria assim, né, e a disponibilidade de servidores do Cefet. Quando a gente olha para a expansão dessas escolas, as primeiras pessoas que foram assumir esses desafios foram do Cefet. E era interessante porque eu chamava às vezes as pessoas lá na minha sala e dizia assim, eu preciso de alguém para começar a fazer isso, porque eu não tenho nem como fazer, não tenho como ir acompanhar. Então eu preciso de alguém para fazer acompanhamento de obra, para fazer acompanhamento da documentação, receber, dar o ok, tudo isso, a burocracia estatal exige que a gente tenha um fiscal de obras, que a gente tenha alguém para receber. Tá, e quem é que vai fazer se não tem ninguém nosso lá? E esses companheiros foram muito companheiros, né? Foram pessoas assim que saíram das suas casas, deixaram suas famílias e foram para Santo Augusto, foram para Canoas, né? Foram para Feliz, né? E a partir dali, quando começou então os concursos, começaram a chegar os primeiros servidores, mas são pessoas que levaram do Cefet a experiência com a educação profissional. Então, eu tenho certeza que muitas delas têm sempre um pouquinho, né? Quando a gente olha para esse I do Instituto, né? E a gente tem esses quadradinhos, eu acho que é muito isso, assim, esses quadradinhos são todas essas pessoas que em algum momento colocaram um tijolinho, deram um pouco da sua experiência, da sua vida para construir esses campos, para fazer com que esses campos começassem a ter vida própria. E hoje tem uma vida belíssima, né, um sucesso. Canoas, uma escola belíssima hoje, quem visita o campus de Canoas sabe, né, é uma escola muito bonita. Feliz é um campus muito bonito, Santo Augusto é um campus muito bonito. E depois vieram as outras, né, os outros filhos, né, os filhos que vieram posteriores. Mas aí a gente já estava como instituto. A gente começou o processo, e essa é uma outra história, né? Vocês imaginem o Cefet, que não tinha departamento de engenharia, não tinha arquiteto, não tinha comunicação, não tinha
Então não tinha nada, a única coisa que a gente tinha era uma equipe muito boa de operacionalização de orçamento, mas fora isso, a gente não tinha nada. Então era o que a gente podia oferecer para essas instituições. E a gente tinha que constituir, porque a gente estava em franca expansão, precisava construir, precisava de projeto arquitetônico, projeto para botar nas escolas, para construir, né? E a gente não tinha. Aí a gente tinha que licitar. E aí era um problema, porque a gente também não tinha muita experiência na hora de licitar um projeto como esse. Diferente das outras instituições que já estavam numa fase de expansão e já estavam construindo, para nós eram as primeiras construções, os primeiros vínculos. Então quando a gente ia licitar serviços terceirizados, por exemplo, não era mais só o Cefet, nós já tinha que licitar para Santo Augusto e tinha que licitar para Feliz. Como é que a gente faz? Daí a gente tinha que ligar para saber se podia ser assim, se podia ser assado. Então foi um momento intenso de muito trabalho, mas de muito trabalho. Eu quero dizer que eu me lembro de alguns momentos aqui na época do Cefet, eu acho que foi 2007, final de 2008, mas acho que foi 2007, quando começou a chegar alguns recursos no final do ano, eu me lembro de ter o Marcelo, que na época era DAP, não era DAP, o DAP era o Giovanni, mas ele era coordenador ali de alguma área, uma dessas áreas ali da administração, era ele que operava a questão do empenho, né, do recurso. No dia 31 de dezembro, nós estávamos virando o ano novo, e nós tínhamos recebido um recurso extra-orçamentário no final do ano para operar, mas não era no final do ano ali no início de dezembro, era no final do ano no dia 30 de dezembro, e no dia 31 virava o ano, portanto, ou a gente operava de 30 para 31, e aí tinha recurso para obra, recurso para comprar laboratório, recurso, era muito recurso. E o Marcelo sentado na mesa dele empenhando. Eu saí da escola no dia 31, fui para casa, 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, eu liguei para ele dizendo assim: Marcelo, tu conseguiu empenhar tudo? E ele: Cláudio, eu estou terminando. 10 horas da noite, véspera de ano novo. 11h30, 15 para meia-noite, eu liguei para ele: Marcelo, tu conseguiu? Porque eu não queria devolver um centavo para Brasília. Eu disse assim: não devolvo. Eu dava tudo para não ter que devolver nem vaga de concurso e nem recurso. E ele me disse assim, 15 para meia-noite: Cláudio, eu estou chegando em casa agora. Eu estava começando a ouvir os primeiros foguetes. Para ver que as pessoas que naquela época trabalharam comigo, eu só tenho a agradecer a elas. Porque foi um momento muito intenso e de muito trabalho e de muito foco. As pessoas queriam fazer a coisa acontecer. E elas davam um sangue para que isso acontecesse. Porque elas queriam muito que a escola melhorasse, que saísse, né, daquele patamar de última escola, né, menor Cefet do Brasil. Ainda eu acho que foi também em 2007, teve uma coisa muito importante para nós em termos de cursos. Porque, veja bem, a nossa escola sempre foi uma escola de ensino médio, fundamentalmente de ensino médio. Quando o curso superior de tecnologia e viticultura surgiu, e em 2007 surgiu o tecnólogo em alimentos, logo em seguida, eu não vou saber precisar bem quando, mas eu me lembro de ter recebido uma ligação do Gleison Rubim, que na época era secretário de políticas, uma coisa assim lá em Brasília, secretário da Rede Federal. Não era secretário, era diretor de políticas ou da Rede Federal. Me ligou dizendo assim: Cláudia, nós estamos com uma questão muito séria, o ministro me chamou, acabou de ser finalizado um levantamento dizendo que nós estamos com uma deficiência de formação de professores enorme no Brasil. Não é pouco, principalmente nas áreas duras, matemática, física, biologia e química. E não tem professor para concurso, não tem professor para contratação, não tem professor. E a tendência é que daqui para frente a coisa piore muito. E nós estamos colocando isto para os Cefets e desafiando os Cefets a começar a implantar licenciaturas. Bom, aquilo foi eu fiquei assim, como assim, né? Claro, eu sou oriunda da licenciatura, eu defendo e fiquei muito orgulhosa quando eu vi o campus, né,
o Cefet, o antigo Cefet Bento e o campus, meu campus de origem, ofertando uma licenciatura em letras, por exemplo. Para mim é um orgulho enorme saber disso, que o meu campus está oferecendo uma licenciatura da minha área, está formando professores, então, na minha área, né? Mas bem, o Gleison ligou e disse assim, eu disse, tá, ok, eu vou conversar com os professores. Ah, beleza, tu tem 48 horas para responder. Porque as demandas naquela época eram assim, para 48 horas é para ontem, não é para ontem, é para semana passada, então a gente tinha que correr para dar conta de dar essas respostas. E eu me lembro que a gente discutiu essa questão com a comunidade de ofertar uma licenciatura. Não era uma coisa simples, era um desafio muito grande, porque nós vínhamos de cursos técnicos, ou seja, de áreas mais específicas, tecnológicas, duas, e ofertar formação de professores na licenciatura específica ou na formação de professores era realmente um grande desafio. Mas nós, na discussão com algumas pessoas, a gente constituímos um grupo para pensar, estruturamos uma licenciatura em matemática. Eu respondi para o Gleison, eu digo, ok, matemática nós conseguimos ofertar. E logo em seguida conseguimos ofertar a formação de professores. E depois veio a física, né? E agora, por último, letras. Mas eu sempre disse para as pessoas uma coisa que eu acho que é muito importante. A licenciatura cumpre um papel fundamental para nós no Cefet, porque ela agrega, de certa forma, a formação de professores e a formação profissional. Uma escola que é meramente técnica e que não consegue olhar para a formação pedagógica, ela acaba sendo uma formação simplesmente do fazer. E a gente tem muito disso no mundo. Quer dizer que eu conheci escolas como as nossas na Austrália, que tem exatamente esse problema. É o problema de que, bom, o aluno entra para fazer e sai. E os professores entram para dar aula e saem. E a licenciatura, ela trouxe esse potencial de trazer à tona a discussão pedagógica. Né? Então hoje a gente tem professores que interagem nos cursos. Porque a gente tem professores da matemática e da física que dão aula no ensino médio, né? Mas que também têm afinidade com a educação profissional, mas que dão aula também em cursos do ADS, nos cursos de alimentos, na horticultura, na agronomia. Esses professores da licenciatura que estão formando os nossos professores para as nossas escolas públicas, eles mesmos têm uma outra dimensão dessa formação de professores, porque eles estão interagindo com cursos de formação profissional. E para mim, isso eu disse na época e disse para o Gleison, assim, para mim é uma grande sacada. Quer dizer, tu poder permitir que os professores formem professores que convivam com cursos de educação profissional. Esses professores não são os mesmos formados por uma universidade tradicional. Não estou aqui dizendo qual é o melhor, não é isso, eu não estou dizendo qualificação, eu estou dizendo que o olhar deles é diferente. Porque esse aluno nosso da licenciatura, quando ele vai no bar, quando ele vai na cantina, quando ele vai na biblioteca, quando ele está num laboratório de informática, ele está convivendo junto, o aluno da licenciatura em matemática, com um aluno do técnico em agropecuária. Isso é experiência, isso é formação de vida, isso é olhar diferenciado. E aí quando esse professor estiver na ponta, lá na escola, dando aula, o olhar dele, a formação dele para aquele aluno dele é diferente. É um outro olhar, não é o mesmo. Então, acho que a licenciatura agregou para nós isso. Não foi uma tarefa fácil convencer as pessoas. Porque isso significava mais trabalho, que eu digo assim, não é pouco trabalho, tá? Eu não estou dizendo, as pessoas não queriam. Não, eu estou dizendo que é trabalho mesmo. É sentar, pensar uma estrutura de curso, pensar livro, pensar quais são os próximos concursos que tu vai fazer, porque vai te faltar professor aqui. Tudo isso gera um tensionamento muito grande e tira as pessoas da zona de conforto. E bom, gente, nós éramos 45 professores concursados. 45. Quando eu saí para assumir a direção, 44. Então, tu imagina o que tu faz com um grupo muito pequeno de concursados, porque os substitutos não apitam se vai ter... Eles não conseguem, eles participam, né, e são muito bem-vindos na participação, mas eles não têm o poder de dizer, não, vai sair o curso, não vai sair, eles não têm esse poder.
Quem define isso é a comunidade que é concursada e que pode dizer, não, isso vai impactar a nossa vida daqui para os próximos 30 anos. Então, realmente não foi fácil convencer, mas a gente teve o apoio de vários professores, né, do ensino médio, da época do ensino médio, da área de matemática e tal, que acreditaram no projeto. E eu acho que o ponto alto para mim, né, de tudo isso, eu que lidei muito com a questão da internacionalização, foi ter visto um projeto, comandado pela professora Cris Tolin, de levar os nossos professores, o único instituto que participou do PLI, do Programa de Licenciaturas Internacionais, foi o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Nós enviamos para fora os nossos alunos, eu não tenho certeza se foram, eu não sei bem o número, eu não quero precisar o número para não incorrer em equívoco, né, porque já faz algum tempo isso, mas foi o único instituto que participou e que mandou professor para Portugal. Nós tivemos alunos nossos das nossas licenciaturas em Portugal. Então, para tu ver que muitas vezes a gente é movido por esse amor que a gente acaba tendo com as licenciaturas, e a professora Cris é da área de letras. Então ela poderia simplesmente entrar e sair da aula e não ter esse envolvimento. Não, ela encaminhou o projeto, ela fez, ela nos auxiliou a construir, encaminhou, ganhamos a vaga e mandamos os professores, os nossos alunos de licenciatura para fora do país. E isso é que eu acho que agrega para o campus, né? Então eu acho que isso traz um diferencial. Não só para a formação da educação profissional, mas sim também para a constituição de todos os nossos cursos superiores e de ensino médio.